Simbora, Big Data Bet tá na área, Luciano falando com vocês, trazendo aqui hoje a nossa base do Brasileirão atualizada. Fiz algumas pequenas mudanças aqui na visualização do gráfico acumulado, certo? Então aqui você pode ver o casa é o azul, o empate é o laranja e o visitante é o cinza. Também temos aqui a outra aba, onde a gente trata de outros mercados com a odd justa. Já vou mostrar mais detalhadamente para vocês. Entre lá no grupo, esta planilha está na fixada Planilhas Big Data Bet. Está disponível gratuitamente para vocês fazerem alguns estudos e encontrarem alguns padrões. São apenas padrões, pessoal, de times, padrões mais específicos, onde a gente tenta encontrar brechas de mercado. Onde que o mercado está subestimando ou superestimando determinada situação que nós podemos aproveitar a nosso favor. Certo? Em 2024 nós teríamos ganho 40 unidades utilizando esses padrões. Isso aqui é o mais simples possível que a gente pode observar nas apostas. Porque lá no grupo eu posto conteúdos para todos os níveis. Então aqui é o nível mais básico. São as primeiras coisas que a gente pode fazer nas apostas, tá? Olhar esses padrõezinhos que acontecem aqui na liga. Então, justo que isso aqui não é um método, mas com certeza já é muito melhor do que você ficar fazendo aposta aleatória, com subjetividade, por achismo. Porque isso aqui já te mostra, de certa forma, onde o mercado está subestimando ou superestimando determinadas situações. E para que isso ocorra e isso funcione, a gente tem que entender que existe um erro por trás, tá? E esse erro não necessariamente é da casa de apostas, tá? Exatamente porque nós estamos olhando aqui odds de fecho da Pinnacle. Então aqui a gente já tem todo o sentimento do mercado exposto. Ao observar esses gráficos aqui, a gente entende que todo o peso do dinheiro já entrou no mercado. Então, eu vou só já de início aqui, só para ficar clara essa parte, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, desde 2020, tá? Para não pegar, porque essa base é bem desde 2012, tá? Padrão bem histórico. Eu vou pegar, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo a gente sabe, e eu já mostrei isso no estudo, que a odd de abertura do Flamengo é bem maior que a odd de fecho. O que isso significa? Que o dinheiro que entra no mercado dos apostadores traz para o Flamengo um maior favoritismo do que a própria casa estipulou. Porque se a casa coloca uma odd média e essa odd vai caindo gradativamente até o fecho, isso quer dizer que a galera está apostando no Flamengo e a casa, para gerir o seu risco, o que ela faz? Ela vai reduzindo a odd do Flamengo até o fecho. Quando chega no fecho, a odd do Flamengo está tão esmagada, e aqui a gente pode olhar a odd média do Flamengo, ó, 1,57. E o win rate do Flamengo, que é de 58,9%, não justifica essa odd média agora no fecho, dado que muita gente entrou no mercado e derrubou essa odd. Porque o mercado precisa reduzir essa odd e tornar mais atrativa a odd do visitante. Justamente para poder equilibrar sua balança do risco, porque o mercado o que ele quer? Pô, se todo mundo tá entrando no Flamengo e o mercado não faz nada, vai continuar todo mundo entrando no Flamengo. E o que acontece? Pô, o Flamengo ganhou. E agora o que a casa de aposta vai fazer? Da onde que ela vai tirar o dinheiro para pagar toda essa galera do Green lá do Back Flamengo? De algum lugar ela tem que tirar. E ela quer tirar do mesmo mercado. Então ela tiraria do empate e do visitante. Mas como ela não fez nada, ela não tornou atrativa essas odds do empate e do visitante, de forma que a balança de risco dela ficou muito desequilibrada. Tudo que ela quer então é equilibrar essa balança do risco, fazendo com que entre dinheiro lá no empate e no visitante, de forma que ela consiga pagar então o resultado da seleção vencedora com as seleções perdedoras. Simples assim, ela quer só a taxinha dela e tá tudo certo, gestão de risco. Mas então a gente vê aqui que o Flamengo tem menos 8 unidades aqui desde 2020, tá? Considerando o fecho da Pinnacle, menos 8,7% do ROI. É um time ruim pra gente apostar, historicamente falando, esse pessoal. É um time ruim pra gente apostar no fecho. Então, só tentando deixar claro pra vocês aqui, que as brechas de padrões que nós estamos observando aqui não se referem a erros da casa, se referem mais a erros do apostador médio. Show? Então tá, eu vou zerar tudo aqui só para começar a fazer umas observações antes de mostrar para vocês um pouco mais a fundo sobre os padrões que eu já trouxe aí nos anos anteriores, que vão persistindo, né? Tem alguns padrões que eu tô enviando aí desde o primeiro vídeo e que provavelmente vão continuar aqui, tá? Já vou mostrar para vocês. Mas aqui a gente pode fazer, através dessa planilha, algumas análises aqui para a gente começar a entender um pouco mais a fundo a mecânica do mercado, como as coisas funcionam
Isso tudo vai nos trazer insights também para depois, quando a gente evoluir mais, começar a criar métodos basados nesse entendimento que a gente está adquirindo aqui. Então, para vocês verem aqui, uma primeira observação que a gente faz, né, já que o azul é o back casa, a gente vê que o back casa aqui é o melhor mercado, tá? Melhor seleção do match odds pra gente explorar. A gente não ganha. Eu tô falando aqui de quase 5 mil jogos, tá, pessoal? Desde 2012. E o nosso ROI aqui no back casa é menos 0,7 apenas. Ou seja, é um ROI menor que a Juice. Isso fala muita coisa a respeito do mercado, tá? Veja como a gente perde aqui menos 32 unidades no back casa linear, pessoal, porque aqui eu tô pegando todos os jogos sem critério nenhum. Mas olha a noção que isso aqui nos traz. O back visitante eu teria menos 317. Isso nos mostra que a gente perde 10 vezes mais fazendo back visitante do que back casa. Aí você pode me dizer, não, beleza, Luciano, show de bola, entendi essa parte, mas eu não vou pegar todos os jogos. Sim, justamente, você vai filtrar no seu método, vai conseguir então selecionar os melhores jogos, mas ainda assim você está participando deste mercado aqui. E aqui ele está nos dizendo que de forma geral o back casa é melhor para a gente fazer a bet aqui. Criar um método dentro do back casa, você vai ter menos trabalho para alcançar o lucro. É isso que eu estou dizendo. Digamos que o seu método nem seja tão bom, tá? Mas ele consegue um edge de 2% sobre o mercado. Beleza, você já ficaria com 1,3% de ROI nesse caso, você entende? Agora imagina você cria um método onde você já parte aqui de menos 6,4%. Então você precisa ter um método que tenha um edge sobre o mercado superior a esse valor para começar a ver o lucro. Beleza? Então aqui uma primeira observação bem macro, tá? Porque eu não estou olhando o odd, não estou olhando nada, eu só estou olhando para o gráfico do lucro acumulado do match odds desde 2012. Agora uma coisa, vocês percebem aqui que aqui no visitante eu tenho uma variância muito mais alta, né? Vamos olhar aqui a consistência do gráfico azul. Claro que ele tem aqui suas nuances, suas subidas, suas descidas, né? Que a gente chama aqui de variância. Mas a gente vê que no visitante a gente tem variância, olha só que absurdo aqui. Super lucro, depois uma super queda. Ou seja, a gente tem uma variância muito maior no visitante. O que justifica essa variância maior? Então a gente pode vir aqui na odd média, olhar, ó. A odd média do visitante é 4,66 e do caso é 2,30. Claro, tem um fator local aqui, né? Influenciando essa odd média. Agora, para ficar mais claro para vocês, vamos relacionar a variância com a odd média. E por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque o dado que mais explica a variância em um método é a odd média. Então vou botar aqui o casa em odds só até 1.7, tá? Só o casa favorito. Você percebe agora como o gráfico azul ele está muito mais estável que os outros dois. Vamos lá olhar as odds média, pessoal. 1,50 no casa, 4,40 no empate, quase 8 aqui a odd média do visitante. Então sim, apesar do visitante aqui neste caso específico estar melhor, né? Aqui em termos de lucro, mas olha a variância que ele absorve aqui, certo? Nesse lucro acumulado. O back casa muito mais estável, exatamente por causa da odd média. Se eu fizer o contrário, vai acontecer a mesma coisa, pessoal, olha só. Aqui acabou pegando poucos jogos, deixa eu botar mais uma range então. Veja como agora é o casa que está variando mais, ó. Uma super queda, depois uma super subida, depois uma super descida absurda. Claro, o casa agora, a nossa odd média é 5,17. E agora é o visitante que está com a odd média mais estável. E por isso que ele também tem um gráfico mais estável. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é a relação entre a odd média e a variância. Porque a gente fica muito focado em lucro, né? Só que a gente esquece da variância. E às vezes a variância torna esse lucro impraticável. Ou ele nos traz um risco tão alto que às vezes a gente quebra a banca no meio do caminho sem ver o lucro, certo? Então é muito importante, se você quiser se aprofundar mais. E aqui eu estou mostrando só um princípio muito básico, mas existem muitos cálculos, ferramentas, inclusive dentro do grupo tem diversas delas, para a gente se aprofundar nessa parte que é extremamente importante para a gente poder criar um método consistente e lucrativo. Beleza? Então veja como é interessante a gente fazer essas pesquisas macro aqui, para a gente ter essa noção, essa fundamentação de mercado, né? Para a gente entender como as coisas funcionam, né?
Beleza? Só para finalizar essa primeira parte aqui de padrões macros, a gente pode olhar então o padrão macro sem ser por time, olhando só a odd, tá? A gente vê, por exemplo, aqui a gente viu, né, quando eu boto o casa com a odd baixa, é certo que ele tem uma maior estabilidade, mas ele não tem lucro, tá? Fica pior do que se a gente não olhar a odd, né? Quando a gente pega todas as odds, a gente ficou com menos 0,7. E agora a gente caiu. Então, a gente vê que aqui os favoritos em casa, historicamente falando-se, não tem um desempenho tão bom, certo? Isso é legal porque você pode fundamentar o seu método dentro de uma ideia macro. E é essas ideias macros que eu estou mostrando aqui primeiramente para vocês, tá? Depois nós vamos aqui para uma odd 1.7 a 2. A gente já entende aqui uma situação um pouco melhor, inclusive com um pouquinho de lucro. De 2 a 2.4. Já tem um ROI de 4,4. Depois o casa sendo zebra já cai muito. Então o que a gente viu aqui, ó? Se eu pegar de 1.7 a 2.4, eu tenho 2.000 jogos aqui e eu já tenho lucro sem fazer nada aqui no back casa. Bom, isso quer dizer então que agora na próxima temporada basta pegar odds do back casa quando o time estiver entre 1.7 e 2.4 que nós vamos lucrar? Absolutamente não. Seria uma responsabilidade tremenda da minha parte dizer isso para vocês, porque a gente pode ver no próprio gráfico que isso não acontece. Olha aqui, eu tenho aqui no mínimo 2 temporadas que foram negativas, observando essa situação, tá? Esse filtro. Vamos ver o que acontece aqui só nesses últimos anos, tá? 2019 nós teria 0,5% de ROI, 114 jogos, o que é muito pouco, tá? Para validação. Mas em 2020 teríamos 2,5% de ROI nessas ranges, apostando back casa. Em 2021 teríamos 5,3% de ROI. Em 2022 já ficaríamos negativo, estão vendo? Apesar de bem pouquinho, menos 1,45 unidades. E aí sim, 2023 sim, foi o pior mercado, né? Em 2023 o casa foi o pior, tá? Menos 12, menos 20 unidades. Em 2024 o que aconteceu? Já voltou lá próximo ao even. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, mostrando esse breve estudo, é que não existe a mínima possibilidade de alguém garantir para você, olhando isso aqui que eu estou mostrando, lucro no próximo ano. Primeiro, por causa do volume, que vocês viram que é pouco. Segundo, porque a gente não conhece o futuro. Tudo que a gente quer fazer aqui é encontrar padrões onde o mercado subestima ou superestima. E quando eu falo mercado, eu falo de sentimento de mercado, dinheiro que está entrando da galera. Show? Então é isso. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui, pessoal, nos últimos padrões. Um padrão que eu venho enviando desde o início é o do Corinthians, jogando em casa. Quando o Corinthians joga em casa até a odd 2, vamos dar uma olhada aqui só para vocês verem. Veja esse gráfico aqui, pessoal. Quando o Corinthians joga em casa até a odd 2, ele não perdeu nenhum jogo. Não perdeu nenhum jogo desde o meio de 2017. Então o padrão que eu recomendei nesses últimos 3 anos foi fazer o lei visitante quando o Corinthians joga até a odd 2 em casa. Esse padrão, inclusive, já trazendo para esta temporada, vou manter, tá? Porque é um padrão muito consistente e a gente passou aqui por períodos onde o Corinthians esteve até próximo do rebaixamento, tá? Esteve fugindo do rebaixamento aqui e o padrão persistiu mesmo nessas situações adversas, tá? Então agora que o Corinthians está bem, né, no meu ver, tá bem melhor aí do que os últimos anos. Então agora sim que eu vou manter esse padrão, beleza? Veja que fazendo o back Corinthians a gente já estaria com lucro, ó, de 29% de ROI. Porque o Corinthians é um time forte em casa nessas odds, tá? Tá, mas aí beleza. Por que você não recomenda as odds mais altas? Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Estou justificando para vocês. Quando o Corinthians joga contra times maiores, né? São jogos mais parelhos, ou quando o Corinthians é zebra, o resultado fica bom é pro empate aqui. Veja como segue muito juntinho aqui o home e o away, né? Posso olhar mais especificamente também. Veja que na odd 2 a 2.4 já acontece isso. E nas odds acima de 2.4 continua acontecendo de uma forma muito parecida, né? Então, show, é isso. O Corinthians, então, no meu ver, é um excelente time pra gente fazer este lei visitante, exatamente quando o Corinthians joga em casa até o de 2. Agora eu quero mostrar pra vocês um padrão que eu recomendei durante 3 anos, mas no último eu não recomendei, que é o Fluminense jogando em casa em qualquer odd. A recomendação dos vídeos anteriores, eu vou botar aqui um por um, ó, 2021
era fazer back, porque o Fluminense tem um rate que bate a odd média. Veja a odd média do Fluminense em 2021, 2,46, ele ganhou 62% dos jogos, 44% de ROI. O que aconteceu? Recomendei para 2022, 63% em rate no odd média 2, 17% de ROI. Mas já comecei a ficar de olho na odd média, que a odd média já caiu, né? 2023, recomendei de novo. O que aconteceu? 68% de rate, odd média 1,85, ROI de 16,3%. Porém aqui eu não comentei, inclusive no vídeo de 2024, mas tirei este padrão e justifiquei da seguinte forma, que o mercado já tinha esmagado demais ano a ano, ele foi diminuindo a odd média do Fluminense, de forma que agora, como mesmo em rate, se essa odd média caísse, nós não teríamos lucro. Então o que aconteceu em 2024? Realmente o in-rate além do in-rate ficar ruim, a odd média subiu porque o mercado acabou corrigindo, né? O Fluminense rapidamente mostrou que ele não estava mantendo o padrão dos anos anteriores e o mercado também, não, os apostadores mesmo já foram corrigindo essas odds. E ele ficou com um in-rate muito baixo, com menos 19,9% de ROI. Então que bom que nesse ano eu não recomendei, né, este padrão do Fluminense, porque o Fluminense já não é mais subestimado pelo mercado, beleza? Bom, os outros padrões que eu recomendei no ano passado, então eu vou vir aqui para outra aba para a gente dar uma olhadinha. Eu recomendei nos últimos 2 anos o Palmeiras para over 0,5 FT. Historicamente, o Palmeiras é o time que menos tem 0 a 0 jogando em casa, tá? Eu nem estou olhando odds, tá? Palmeiras é muito difícil 0 a 0. Olha só, 97% dos jogos teve gol, tá? Desde 2012. Então estamos falando aqui de 229 jogos, tá? Certo? E em 2024 eu recomendei e a gente teve um head, tá? 19 jogos, 18 greens e ele teve um 0 a 0, então tivemos um head. E aqui a situação desse tipo de padrão é que a relação prêmio-risco é muito desequilibrada. Ou seja, neste caso, a nossa odd média é muito baixa, então o nosso prêmio é muito pequeno. Quando tem um head aqui, ele come praticamente todo o lucro da temporada. Então eu não vou recomendar mais o Palmeiras, apesar de ele ser o melhor time para esse tipo de método, tá? Do over 0,5 FT, de todos aqui, ele é o melhor. Ainda assim eu vou deixar de fora exatamente porque a relação prêmio-risco aqui é muito desequilibrada. Certo? Um outro padrão que eu recomendei foi o Grêmio BTTS fora, tá? Então vou apagar aqui o caso, é o Grêmio fora somente. Vamos ver o Grêmio em casa, tá? Vamos ver se foi bom ter ido só fora, né? Então em casa o Grêmio teve, vamos ver só 2024, 47,4% de jogos foram ambas, tá? Em casa. E fora, 52,6%. Então a odd justa ficou em 90, com certeza a odd média era maior aí, por volta de 2,10, jogando baixo, tá? Essa odd média aí do ambas. Eu não tenho a odd certinha aqui, porque eu não tenho nessa planilha odd do BTTS. Você pode olhar aí numa base que tenha, mas baseado aqui na odd do under, eu já tenho uma ideia mais ou menos de que essa odd aí vai girar em torno de 2,10. Então beleza, também foi um padrão aqui que funcionou legal aí em 2024. E outro padrão que eu já recomendo também há 2 anos, eu recomendei em 2023 e 2024, foi fazer o lei goleada no Atlético Mineiro quando ele joga em casa em qualquer odd. Então, vou botar aqui, Atlético Mineiro, 2023 não goleou nenhum jogo, 2024 não goleou nenhum jogo. O motivo de fazer este método é baseado na correlação da odd do back casa match odds com a odd da goleada. Porque a gente sabe, olha só, vamos ver aqui, ó, 2022. Olha a odd média do Atlético Mineiro em casa, pessoal. 1,51 e ele não goleou nenhum jogo. Certo? Então esse padrão aí nos 2 anos que eu recomendei foram 100%, tá? 100% em rate. Já que essa odd média do Atlético vem subindo, ó, vamos ver, 1,50, 1,75, 2,24. Então, caso continue aqui essa taxa de crescimento dessa odd média do Atlético Mineiro, no meu ver já não vale mais a pena, tá? Porque nós vamos assumir um risco maior, né, pessoal? Porque aqui, como a odd média back casa é maior, a odd do lei goleada também vai ser maior, de forma que nós vamos assumir aqui um risco muito maior no hedge. Show de bola, pessoal. Então é isso. Então, só resumindo aqui, para este ano eu vou manter só 2 padrões, tá?
com certeza, se vocês analisarem essa planilha, vocês vão encontrar padrões tão consistentes como estes. Então é isso, Corinthians jogando em casa de 2 para a lei visitante. E vou também manter o padrão do ambas marcam Grêmio jogando fora. É isso, pessoal. Espero vocês lá no grupo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.